Graça e paz, igreja linda, povo abençoado de Deus. Hoje eu quero falar a respeito de porta e de atenção. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse 3, versículo a partir do 20. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu vejo que nós estamos num tempo que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente fala que, a gente questiona se Deus está nos ouvindo, mas eu acho que é o contrário. Será que nós estamos ouvindo a Deus? Porque Jesus, ele fala, ele é gentil. Ele está à porta e ele bate. Ele só vai entrar se você abrir e permitir. Ele não é invasor. Então a gente tem que ouvir. A gente tem que aprender a ouvir a palavra de Deus e identificá-la. Nós temos que treinar nossos ouvidos para ouvirmos o que Deus tem a dizer para nós, né? Se abrirmos a porta e convidar Cristo passear conosco, é o que nós temos que fazer. Abrir a porta e convidar Cristo passear conosco em todas as oportunidades que tivermos. E é necessário que nós treinemos os nossos ouvidos para ouvir e identificar a palavra de Deus. E eu poderia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta já respondendo. Como que nós treinamos nossos ouvidos para ouvir o que vem de Deus? Não é só aos domingos na igreja. A gente tem que estar sempre buscando. É lendo a Bíblia, é ouvindo pregações, é orando, é jejuando. É dessa forma que a gente treina nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Então, é dessa forma, meus irmãos, que nós temos que agir, abrir nossos corações e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, identificar. Importante a gente aprender a identificar o que vem realmente de Deus, porque hoje são tantos dogmas, tantas doutrinas, que se a gente não estiver atento, não tiver com nossos corações abertos para Deus, nós nos desviaremos. E talvez se a gente desviar, talvez não dá tempo de voltar. Então a gente tem que permanecermos firmes nos caminhos e sempre ouvindo a voz de Deus. Queria pedir agora aos irmãos que ficassem de pé e que nós agora levássemos nossas orações, nossos pedidos até Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, nesse momento eu me coloco na Tua presença, Senhor, também apresento todos os meus irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em seus lares, meu Pai, ouvindo essa live agora. Que o Senhor entre, Senhor, no coração de cada um. Que o Senhor nos capacite a identificar a Tua voz, meu Pai. Que o Senhor jamais permita que nós saiamos da Tua presença. Oh, aleluia, Pai. Encha nossos corações, encha nossos espíritos com o Teu Espírito, Senhor. Venha fazer morada em nós, meu Pai. Nos guie pelas Tuas veredas de justiça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Aleluias.
Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu me encontre em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. O amor de Jesus vai te sustentar. Não importa o que você esteja passando. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que o Senhor está com você. O Senhor te sustentará. Ainda que tudo pareça que está dando errado, o Senhor tem um plano para a sua vida. Não deixe de crer no plano de Deus na sua vida. O amor de Deus nunca cessa. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele.
vou me abalar. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus nos sustenta todos os dias. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. És meu, Jesus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. E ao teu nome somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Declare isso. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive,
te vi e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Nós queremos declarar o quão tu é poderoso, Deus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Toda honra e glória a ti, Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levanta sua mão e declare bem forte. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós ansiamos por ti, Jesus. Ansiamos pela tua presença, Pai. Ansiamos pela tua presença, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, inunda este lugar com a tua glória, Jesus. Yeshua, nós te desejamos nesse lugar, Pai. Nós te desejamos neste lugar. Yeshua, vem neste lugar, Jesus. Vem neste lugar, Jesus. Vem neste lugar, Jesus.
sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem, Jesus, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Graça e paz, igreja. Graça e paz, meu povo. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz, alegre de poder neste lugar. Aleluias. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus? Marcelo falou aqui, abriu, falando que temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está falando conosco, falou no início, falou no louvor. E Deus continua, vai continuar falando. Aleluias. Esteja com os teus ouvidos, né, com os seus pensamentos, com o seu coração voltado para o Senhor. Atento para o que Ele vai falar nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Vamos honrar o Senhor, né? Honrar o Senhor, trazendo, apresentando a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto, aleluias. Dízimo e oferta, domingo passado mesmo, na hora da oferta, eu estava falando assim, e me deu uma sensação tão assim, um sentimento de gratidão ao Senhor, porque eu trouxe, né, uma oferta para apresentar a Deus. E eu vim com tanta alegria, e eu tenho tanto prazer, quem me conhece sabe, eu tenho prazer em ofertar na casa do Senhor. Sabe, para mim não é motivo de tristeza. Quando eu coloco ali, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu simplesmente esqueço que um dia aquele dinheiro já esteve nas minhas mãos, eu podia fazer outra coisa com ele. Porque eu tenho prazer. E eu falei assim, eu com Deus, eu falei, Deus, muito obrigada, porque isso aí é do Senhor, não é de mim. Sabe, é um sentimento tão assim que eu falo, não, esse sentimento não é meu, esse sentimento é graça de Deus na minha vida. Sabe, é gratidão, é entrega, é entendimento do propósito de estar na casa do Senhor. Né? Lá no... Tem várias referências a respeito de dízimos e ofertas, né? Mas eu quero falar aqui para você alguns motivos, algumas direções. Tive a impressão de que eu tinha desligado o microfone. Algumas direções que diz a respeito de dízimos e ofertas. O primeiro deles é nós entendermos que tudo vem de Deus. A vida é um dom de Deus. Amém? O fato de nós estarmos aqui em pé, graças a Deus com saúde, nós podermos ir para a nossa casa, você ter uma cama para deitar, você ter, né, um lanche para fazer à noite. Às vezes você deixou já um almoço assim, especial de domingo, aí, sabe aquela sobra do almoço de domingo? Você vai, né, já pensando na jantinha que já está lá preparado na sua casa. Tudo isso
é graça, é presente de Deus para as nossas vidas, é cuidado de Deus, porque tudo vem dele. A gente pode até pensar, não, eu comprei com meu dinheiro, né, porque eu trabalhei isso aí, mas eu sempre digo aqui, a capacidade que você tem intelectualmente ou fisicamente de desenvolver um trabalho que traz o sustento para a sua casa, para a sua família, foi Deus que te deu. Amém? Tudo vem dele. Aleluias. Segundo ponto, nós temos que honrar o Senhor. E falando de honra, eu até vou ler como referência aqui para gente, mas antes disso eu estive pensando, eu estava lendo, gente, teve os valentes de Davi, né, os 3 valentes de Davi, eles honraram Davi, tiveram um sentimento de querer honrar a Davi de uma forma assim tão... que Davi estava lá, né, na caverna lá, e ele falou assim, nossa, aquela coisa assim saudosista, né? Falou assim, ai, que vontade que eu estou aqui agora de tomar, né? Uma aguinha lá do poço, lá, né, lá daquele poço, lá na entrada de Belém e tal. E era lá que estava, né, o arraial do inimigo, os filisteus estavam acampados ali. Esses 3 valentes de Davi entraram no acampamento inimigo, foram lá no poço, lógico, né, eles tiveram um estratagema, né, aquela coisa de filme que vai secretamente, assim, né, tal. Foram lá, moral da história, pegaram a água do poço, levaram para Davi, chegou lá, aqui, ó, você estava com vontade de tomar água lá do poço, a água do poço está aqui. Eles colocaram em risco a própria vida, a própria segurança, para honrar um líder. Para honrar alguém em quem eles confiavam, para honrar alguém que eles amavam. Dizimar e ofertar na casa do Senhor também é uma forma de você estar honrando ao Senhor, entregando o seu melhor. Sabe, quando eu falo entregar o melhor, às vezes tem gente que pensa assim, ai, que já vai pedir, né, todo o meu salário, não, misericórdia, irmão. Dízimo é 10%, amém? E oferta é aquilo que o Senhor, que o Espírito colocar no seu coração, né? Mas nós devemos dar oferta ao Senhor, o nosso melhor, é aquilo que nós entregamos com alegria, é aquilo que nós damos com a mão pensando em reter com a outra. Não, é você vir com prazer, sabendo que você vai estar investindo no terreno fértil, que você está aqui, sabe, contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Porque Deus faz, o Espírito age no nosso meio. Esse sentimento que você teve aqui hoje, nesta noite, durante o louvor, é o Espírito Santo trabalhando no nosso meio. Mas Deus precisa, nós precisamos dos recursos naturais para desenvolver o nosso trabalho. Amém? Quase está entendendo? Eu vou logo para o palácio, não vou ficar falando aqui, né? Tomar. Aleluia. Lá no livro de... Tem tantas referências aqui, vamos escolher uma aqui. Vamos lá para... Provérbios mesmo, né? Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Amém? Coloca aí para nós, João, por favor. Que aí quem não encontrou, a gente já... Aleluia. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Quem recebe diz amém. Aleluias. Há uma promessa para você que é dizimista e ofertante na casa do Senhor. Sabe, e por fim, nós temos que ter um ato de fé para nos apropriarmos da promessa, da palavra que foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Prosperidade. Prosperidade fala de saúde, fala de paz, fala de alegria, fala de provisão na sua casa. É essa a promessa do Senhor para você. Dizimista e ofertante, é aquele que honra o Senhor. Quando eu falo dizimista, honrar
só nessa questão de dízimos e oferta, mas isso já abrange, né, uma outra coisa, a gente não vai se ater muito nisso. Mas eu queria que você focasse nisso. Lembra, tudo vem dele. Segundo, vamos honrar o nosso Deus. Demonstração de amor, de gratidão. E vamos ter fé para nos apropriar da promessa que já foi liberada sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Amém? Eu quero que você pegue aí a sua oferta, o seu dízimo e vamos apresentar para o Senhor, nós vamos orar. Amém? Aleluia. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe. Amém? Eu não sei qual o desejo do seu coração, mas o Senhor sabe. Aleluia. Feche os seus olhos. Se você tiver liberdade, levanta suas mãos aí agora aos céus, amém? E apresenta para o Senhor. Fala, Senhor, está aqui nessa noite, esse é o meu melhor. Oh Deus, é com esse dízimo ou com essa oferta que eu quero honrar ao Senhor. Deus, nós como igreja do Senhor, neste momento muito especial, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, primeiro para agradecer por tudo que o Senhor tem provido nas nossas vidas, pelo pão nas nossas mesas, ó Deus, pelo teto sobre as nossas cabeças, ó Deus, pelo trabalho, Jesus, ó Deus, pela saúde, Deus, muito obrigada. Nós queremos nessa noite honrar ao Senhor, trazendo diante do Teu altar, ó Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que essa palavra do Senhor, ó Pai, ó Deus, aqui em Provérbios, ela seja realidade, ó Deus, ela seja realidade na vida de cada homem, de cada mulher, em cada família, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite seja repreendido todo o devorador, tudo que tem se levantado, Senhor, ó Deus, ó Pai, gafanhoto destruidor, cortador, migrador, nós anulamos, ó Deus, em nome de Jesus, toda a ação maligna na vida financeira do Teu povo. Vai abrindo portas, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, vai derramando, liberando uma unção de prosperidade sobre o Teu povo. Abre portas, ó Deus, quebra os ferrolhos de bronze, em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa palavra na vida dos meus irmãos, de todos os que estão aqui, daqueles que estão em casa, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pode trazer, amém, com alegria diante do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho é a Tua palavra. Da Tua casa eu tiro os pés, eu quero ouvir Tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei Teu santo nome. Levantarei as minhas mãos, gritarei. Aleluia! Você sentou agora, mas eu posso te pedir para ficar de pé no nome de Jesus? Onde você vai, Chico? Volta aqui, rapaz. Oxe. Você está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, diga um glória a Deus. Não, irmão, se você está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Diga aleluia. Fala assim, nesta noite, eu estou aqui e eu creio que o Senhor poderoso irá fazer um grande milagre na minha. Quem crê neste milagre, diz aleluia. Levante as suas duas mãos ao Senhor assim alto. Levante as mãos o mais alto que você puder e fala, Senhor, eu creio neste milagre na minha vida. Vai falando, fala para Ele, eu creio neste milagre na minha vida. Eu creio nesse Deus poderoso. Eu quero chamar você para orar. Eu quero chamar a você para clamar a esse Deus neste lugar, nesta noite, pelo poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra sua boca e fala, Senhor, eu creio neste milagre na minha vida esta noite. Oh, cante essa canção, cante, cante. Oh,
Aleluia! Oh! Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, aleluia. Ao que está sentado Solte a sua voz e adore a Ele. no trono, É por Ele que você está aqui, que eu estou aqui, é por Ele. Oh! e ao Cordeiro Somente a Ele. Se você está aqui para adorar a Ele, adore, adore. seja o louvor. Somente a Ele seja o louvor. Aleluia. Oh! Ao que está sentado Feche os seus olhos e abra a sua boca e adore a Ele. no trono, Deixa fluir do seu interior a adoração ao Rei. Oh! e ao Cordeiro Deixa fluir neste lugar. Aleluia. seja o louvor. Seja Ele a sua vida, a sua adoração. Oh! Seja a honra. Aleluia. Seja a glória. Seja Ele nesta noite, ó Deus. Seja a Ti, Senhor, Seja o domínio pelos séculos. Oh! pelos séculos dos séculos. Levante as suas mãos, abra a sua voz e diga poderoso, porque Ele é. Poderoso Deus. Diga isso a Ele, poderoso Deus. Oh! Poderoso Deus. Aleluia! Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Poderoso Deus. Adoramos ao Senhor neste lugar, Jesus. Minha alma anseia por ti. A minha alma anseia. Poderoso Deus. Oh, poderoso Deus, nós te adoramos. Poderoso Deus, nós te Deus. adoramos. Oh, Poderoso Deus. eu quero que você levante a sua mão direita e comece a orar. Anseia por ti. Comece a orar e a falar: Pai, minha alma anseia por Ti. Eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Vai falando para Ele: poderoso Deus, a minha vida está nas Tuas mãos. A minha casa, a minha família está nas Tuas mãos. Pai, nós estamos nas Tuas mãos. A Tua igreja está nas Tuas mãos. Deus poderoso, maravilhoso, glorioso, é diante de Ti que nos colocamos esta noite. E eu clamo ao Senhor: manifesta o Teu poder neste lugar. Vai falando para Ele, para Deus: manifesta na minha vida o poder e a glória do Senhor. Manifesta o Teu Espírito. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Poderoso Te adoramos. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por Ti. Queremos mais de Ti. Poderoso Deus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Poderoso Deus. te adoramos. Feche seus olhos. Poderoso Deus. Com seus olhos fechados, fala para Ele: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Nós cremos, ó Pai, no Teu milagre. Nós cremos na Tua manifestação. Eu creio em Ti. Eu creio no Senhor. Eu creio, ó Pai, no Teu poder. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua glória manifesta nas nossas vidas, na vida da igreja. Por isso, ó Deus, nos levantamos nesta noite na Tua presença.
porque Tu és o Deus poderoso que opera o sobrenatural, e não há força maligna, não há força contrária à Tua palavra. O Senhor tem o poder nos céus e na terra, o Senhor tem as fortes mãos, vai para operar o sobrenatural neste lugar, nesta noite. E nós estamos aqui porque nós cremos. Quem crê que o Senhor pode operar o sobrenatural, quem crê no Senhor, levante as mãos lá em cima e comece a dar glória a Deus. Grite aleluia, diga glória a Deus. Se você crê neste milagre, dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Diga aleluia, eu creio. Oh, eu creio neste milagre, eu creio. Quem crê, olha para o seu irmão aí, não chega perto, não põe a mão nele, mas levante a mão para ele e fala assim: meu irmão, eu creio neste milagre, eu creio neste milagre sobre a minha vida, sobre a sua vida, eu creio neste milagre sobre a vida da igreja, amém? Eu creio. Glória a Jesus, aleluia. Se assente aí, libera o seu filho para a igreja de crianças e abra a sua Bíblia no livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Libera aí o seu filho para a igreja de crianças. Atenda ao que a Denilza disse, não corre. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para me ajudar aqui, para eu me escutar. Achou aí? Qual que é o tema do capítulo aí na sua Bíblia? O que diz aí? Vamos lá, o que diz aí na sua Bíblia, irmão? 5. A cura de Naamã. É isso? A cura da lepra de Naamã. Quem já ouviu aqui esse texto, já leu? Acho que todos que estão aqui conhecem esse texto. Mas nós iremos lê-lo até o versículo de número, deixa eu ver aqui, 15. Acho que até o 15. É uma história que nos motiva. Amém? Deixa aí aberto aí. É uma história que nos incentiva a crermos em um poder sobrenatural do Senhor. É algo que acontece que nos faz olhar para a palavra e falar: peraí, isso pode acontecer comigo. Amém? Eu creio assim. Você crê assim? Quem crê? Eu creio. Então, vamos lá, vamos ler, depois a gente vai sendo aqui edificados juntos, amém, dentro dessa palavra. Versículo 1 até o versículo 15. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra?
veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Diga amém aí, irmão. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Diga amém. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Vamos ler o 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele, profeta Eliseu, recusou. Você pode dizer um amém? Que história, né? Uma história de muitos personagens, né? A gente poderia, e eu gosto muito de fazer isso, que seria estudar e pegar a vida, né, de cada um desses personagens, e de alguma forma talvez a gente faça, né, isso hoje, e nos colocar no lugar, né, de cada um desses personagens, e talvez perguntar assim: quem seria você nessa história, né? Quem seria? Naamã? Seria a menina usada, o profeta? Seria o Senhor? Seria o rei lá da Síria? Seria o rei de Israel? Porque cada um desses aqui, eles contribuem de uma forma muito, muito especial para que algo surpreendente, poderoso, sobrenatural acontecesse. Mesmo não sabendo, a gente vê aqui pessoas que foram usadas por Deus. Mesmo não sabendo do que estavam, né, falando, de alguma forma, eles estavam sendo usados pelo Senhor para que a vida de Naamã fosse contemplada, podemos assim dizer, com aquele milagre. E assim, a gente sempre fala, e isso é importante para nós, que um milagre, uma cura, algo que Deus faça de sobrenatural na minha vida, na sua vida, não é tão somente um milagre, não é tão somente um acontecimento. Tudo que Deus opera, tudo que Deus faz, eu entendo que de alguma forma Deus ele tem um propósito maior, amém? Ele tem algo por trás, Deus tem algo por trás de um milagre. Quando Jesus pede água para a mulher samaritana, havia algo por trás daquele pedido ali, né, de água à mulher samaritana. Quando Deus curava uma pessoa, tinha algo maior, tinha algo além, tinha algo que ia um pouco adiante. Deus ele não olha simplesmente o milagre, ele olha o que aquele milagre irá provocar na minha vida, na sua vida e na vida de outras pessoas.
E isso é muito importante nós nos atentarmos, é muito importante nós olharmos para essa verdade. E na vida de Naamã, nessa história, também não é diferente. Sabe, um milagre, ele não pode morrer nele mesmo. Não sei se você consegue entender isso, eu acho que sim. O milagre, ele não morre nele, não é simplesmente aconteceu o milagre, pronto, acabou e não se fala mais nisso. Não, Deus ele tem um propósito maior quando um milagre é operado. E isso é tremendo para nós, isso é importante, nós compreendermos essa verdade. E aqui, na história de Naamã, na vida de Naamã, é exatamente isso que nós observamos. Porque nós não estamos lidando aqui com o judeu, nós não estamos lidando aqui com o filho de Abraão, nós estamos lidando aqui com pessoas que conheciam, sabe, o Senhor Jeová, Yahvé, não eram pessoas que estavam acostumadas a irem no templo e oferecerem sacrifícios, não eram pessoas que estavam acostumadas com, sabe, com o ritual do templo, com os cultos do templo, com a cura com os profetas. Eles não estavam acostumados com isso. Pelo contrário, o costume desse povo era diferente, era ter outras dezenas de deuses. Havia um Deus para cada coisa, havia um Deus para cada situação. E aí eles tinham lá os seus templos, eles tinham lá as suas formas diversas de adorar essa diversidade de deuses, e havia muitas coisas envolvidas. Eles não conheciam Yahvé, eles não conheciam Javé, Jeová, que tudo é apenas uma questão de entendimento e tradução de nomes. Então Deus ele tinha um propósito no milagre de Naamã. Ele tinha algo para fazer não somente na vida de Naamã, mas Deus queria com certeza alcançar muitas outras pessoas através daquele milagre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não sei se você já recebeu algum milagre do Senhor. Eu não sei se de alguma forma, talvez não seja um milagre do tamanho aqui do milagre de Naamã, mas talvez seja algo até simples, para você, mas foi um milagre que Deus operou, foi algo que Deus fez. Deixa eu falar para você que esse milagre que Deus fez já na sua vida, ele tem um propósito de que o nome do Senhor seja glorificado através desse milagre na sua vida. Então, é importante nós entendermos isso aqui. E aquilo que a gente aprende nesse texto, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que qualquer pessoa, ela está sujeita a enfrentar um problema, uma enfermidade, uma dificuldade, um problema de vida qualquer. Qualquer pessoa. A gente está falando aqui de Naamã. Naamã, ele era o capitão da guarda do rei da Síria, e que para a época era uma das nações mais poderosas do mundo. Era um dos exércitos mais poderosos daquela época. Era o homem que comandava aquele exército, e ele tinha milhares de soldados, ele tinha uma autoridade, ele tinha um status dentro da nação. Havia dentro dele, por aquilo que a gente lê no texto, uma sensação de ser imbatível, de que tudo teria que ser do jeito dele, conforme ele quisesse, da maneira dele. Eu não sei, você conhece gente assim, talvez, né? Não tão poderoso no sentido, mas de querer, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser tudo do jeitinho que eu quero. Naamã era mais ou menos assim. Mas eu quero falar daquilo que ele era, como comandante do rei, do exército, como uma pessoa forte, poderosa, e que tinha nas suas mãos muitas coisas. E o texto, preste bem atenção nisso, o versículo 1, ele tem um mais. Diga misericórdia. Pode falar, irmão, fala misericórdia. Esse mais, essa possibilidade, sabe, de que algo diferente aconteça,
geralmente isso, né, de um lado não é muito bom. Fala dele primeiro, o texto fala, olha, ele era muito respeitado, honrado, e tal, tudo mais. Por meio dele, Deus tinha dado vitórias e tudo. Mas esse grande guerreiro era leproso. Aí isso aqui, a gente pode pegar o restante da vida dele, o que fala antes do mais, a gente pode de alguma forma desconsiderar por um momento. Porque ainda que ele tivesse tudo aquilo, ainda que fosse um guerreiro forte, capaz de derrotar grandes exércitos, de ter estratégias de guerra, de ter um comando, uma autoridade, de ser honrado e respeitado na sua nação, pelo rei da sua nação, ele era leproso, e ser leproso era uma condenação à morte. Eu não vou nem falar aqui daquilo que são as leis judaicas em relação à lepra, porque em Israel havia a separação, tudo aquilo que a gente já falou em outros casos, eu não sei como era, aparentemente não era assim na Síria, mas ele era leproso e ele era condenado à morte pela lepra, porque a lepra, ela fatalmente levaria a pessoa a morrer. E ele, apesar de toda aquela força, ele era leproso. E quando eu leio isso aqui, eu trago isso para as nossas vidas, talvez com a importância de nós compreendermos que por mais que sejamos bons, e eu não falo isso não é demagogia, não é ironia, não, mas cada um de nós tem coisas boas, amém? Tem coisas boas em você? Amém? Tem que ter, irmão. Se você falar que não, eu vou mudar a palavra aqui, não vai pregar cura, vamos pregar outras coisas. Algo bom. Pastor, mas eu tenho um defeito. Não estou falando do seu defeito muito grande, não estou falando que as pessoas já te rejeitaram. Não, eu estou falando que há coisas boas. E nós somos habilidosos em muitas coisas, e nós adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor, temos ministério que o Senhor nos usa, talvez na família, em casa, nós temos as nossas qualidades. Talvez você é rico, tem muito dinheiro, talvez você tenha uma palavra de uma autoridade no seu trabalho, muitas coisas. Porém, o que eu quero que nós entendamos inicialmente nessa palavra, é que, apesar de tudo aquilo de bom que eu seja, o que eu tenha, isso não me impede de ter situações de problema, de dificuldade, e que eu necessite de um milagre. Ou seja, eu em mim mesmo, eu não sou indestrutível, eu não sou alguém que não pode passar por situações, todos nós. Por que eu quero falar isso para você no início dessa palavra? Para nós entendermos que nós dependemos de um Deus poderoso. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. Nós entendemos que a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos de um Deus poderoso. Ela está nas mãos de um Deus que opera todas as coisas e que conhece todas as coisas. A importância de nós entendermos que não somos indestrutíveis e que somos passíveis de problemas, de enfermidade, de tantas situações neste mundo. Nós dependemos de um Deus todos os dias na nossa vida. E isso é motivo para você dar glória a Deus e você aplaudir ao Senhor aí. Dá um aplauso ao Senhor e dá um glória a Deus. Aleluia! Era Naamã. Na sequência, uma outra coisa que nós vamos compreender e entender aqui nesse texto é que qualquer pessoa, depois a gente vai explicar esse qualquer pessoa, mas qualquer pessoa pode ser usada por Deus, mesmo que seja uma menina escrava. Essa história é interessante nisso. Em uma das guerras de Naamã, ele vai lá, derrota a nação de Israel, guerreia lá, e nessa guerra contra a nação de Israel, eles levavam, a gente falou muito disso aqui, eles levavam parte daquela nação cativa.
Muitas dessas pessoas eram aprisionadas, iam para as prisões, para as masmorras. Outra parte dessas pessoas iam servir aos reis, servir aos ministros, servir à liderança do país como escravos. Então eles levavam essas pessoas para serem escravas nas suas casas. E essa menina, ela foi retirada da sua família, retirada dos seus pais, talvez até morreram, não sabemos, né? Mas ela vai parar dentro da casa de Naamã, naquela guerra contra a nação de Israel. E eu assim, falando como homem, como pessoa, eu imagino que, de alguma forma, ela deveria, pelo nosso pensamento humano, ela deveria olhar diariamente para Naamã, para a sua família, para a esposa de Naamã, e odiá-los. Porque ela não estava ali porque ela queria, ela era prisioneira de guerra. Ela era uma escrava, prisioneira de guerra. Ela estava ali porque a sua casa foi destruída, porque a sua cidade foi invadida pelo exército daquele comandante da qual ela era serva, ela era feita escrava. Então, no nosso pensamento humano, ela iria olhar para Naamã diariamente e odiá-lo, porque ela estava ali servindo. Mas aquela moça, de alguma forma, ela demonstra na ação, na atitude dela, ela demonstra que todas aquelas desgraças que vieram sobre a nação, sobre a sua família, sobre a vida dela, não tirou do coração dela a essência de servir verdadeiramente ao Deus de Israel. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso. Não tirou. Nada daquilo tirou isso do coração dela. Pastor, mas só fala algo aqui simples dela. Exatamente isso. Exatamente pelo que ela diz, por uma única ação que a Bíblia fala sobre ela, é que nós olhamos para ela e vemos nela a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, é que nós vemos nela a essência de alguém que serve ao Senhor, que ao contrário de olhar para o seu Senhor e está leproso, né? Eu sabia que o mal viria, tá vendo? É o karma. Tá vendo o que você fez? Está pagando agora. Fala que muitos crentes nos dias de hoje não têm esse pensamento, irmão. Quando Lula, por exemplo, enfrentou um câncer, quantos irmãos não foram lá nas redes sociais e falaram assim, força câncer? Tem tempo isso, né? Não foi agora, não. Quantos? Mas pastor, você está defendendo o Lula? Não, irmão, nada a ver com Lula, irmão. Você está entendendo? Ela poderia olhar para ele e falar assim, força, lepra. Porque ele era o inimigo, teoricamente. Mas o coração dela não era esse coração, aleluia, glória a Deus. É por isso que quando eu disse aqui de que qualquer pessoa, esse qualquer aqui, ele deve de estar entre aspas. Porque qual é a nossa visão de ser usado por Deus? Geralmente nós temos a visão de Naamã. Se não tomarmos o cuidado, nós carregaremos conosco a visão de Naamã. Quando ele chega lá no profeta Eliseu, o profeta só manda recado, fala assim, olha, vai lá e manda banhar no rio 7 vezes, vai ficar curado. Naamã ficou griladão da vida, irmãos. Ele olha e fala, não, mas quem esse homem pensa que é? Eu estou aqui esperando uma honra, eu sou o general da Síria, eu não sou qualquer um. Né, foi dar carteirada no profeta, né? Eu não sou qualquer um. Está pensando que está falando com quem? Eu pensei que o profeta ia vir. Irmão, deixa eu ler de novo o versículo aqui, porque esse negócio é muito doido, irmãos. Cadê? Vamos lá. Então, Naamã, verso 9. Então, Naamã... Não, mas Naamã... Eliseu enviou mensagem para dizer, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo...
eu estava certo de que ele sairia, né, para me receber aqui, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, sabe aquele negócio? Moveria e levantaria as mãos e faria. Agora só mandou. Às vezes, o que eu estou dizendo? Que muitas vezes nós temos esse pensamento de Naamã. É porque de repente a gente acha que o homem de Deus tem que ser aquilo tudo, e nós não enxergamos Deus na escrava menina, que está simplesmente na casa para lavar os pés dos seus senhores e lavar a cozinha e fazer as coisas da casa. Quando eu disse que qualquer pessoa, eu estou falando de qualquer em um sentido humano, de que nós olhamos ao nosso redor, a gente olha para a igreja, dá uma olhada aí assim ao seu redor, aí dá um grau com a cabeça aí para um lado e para o outro. A nossa forma de julgar, de analisar os fatos, de analisar as pessoas, muitas vezes ele é carnal. Quando nós olhamos para esse texto e vimos nessa menina a essência de uma serva do Senhor, é isso que eu quero trazer nesse qualquer pessoa. Então, nós podemos completar dizendo o seguinte, que qualquer pessoa, aí eu coloco aqui uma vírgula, qualquer pessoa que tenha dentro de si a essência do poder do Espírito Santo e do amor do Pai, pode ser usada pelo Senhor. Digam amém, digam glória a Deus aí. Então, qual é o desafio dentro dessa palavra aqui nesse momento? É desafiar você a ser essa menina usada por Deus. É desafiar você a compreender que a essência do Deus poderoso, ela não pode sair da sua vida. Ela não pode ser apagada da sua vida. Nós lemos em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Não, 17 para orar sem cessar, né? O outro versículo, eu não me lembro qual, diz lá que não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, não permita que o Espírito seja apagado da sua vida. Então, qual é o desafio aqui? É eu manter dentro de mim a essência daquele que me criou, daquele que me formou, para que eu possa ser usado por Ele em qualquer situação, ainda que eu esteja sendo, maltratado nesta vida pelas situações dessa terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Entenda isso. Eu não estou falando de pecado, é sempre bom falar sobre isso. Abrir um parêntese aqui. Quando nós falamos de ser usado, de que problema, não estamos falando de pecado, de problemas, de situação difícil. Nada impede que uma pessoa doente fale de cura para outra pessoa. Doente com uma enfermidade qualquer, nada impede. Nada impede que você, talvez passando por algum problema financeiro, que você não tem controle sobre a situação, falar para outra pessoa que Deus tem o poder de fazer algo na vida financeira dela. Nada impede você que mora de aluguel, assim como eu, declare na vida de alguém que ele vai morar em uma casa própria e que Deus vai abrir as portas. Nada impede isso. Deus usa aquela menina presa, escrava, cativa, a pregar para um homem que estava preso, condenado à morte por uma enfermidade, a dizer para ele, se ele estivesse lá em Israel, ele saberia que lá há profeta e ele seria curado. Ela não temeu olhar para ela e falar assim, mas que Deus é esse que deixou você vir ser escrava? Eles não questionaram isso. E ela não se deixou levar nesse pensamento. Eu estou dizendo isso porque eu creio que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Porque muitas vezes tem pessoas que esperam ser perfeito. Não tem problema nenhum. Ei, meu irmão, quando você chegar à estatura do verão perfeito nessa terra, antes da volta de Jesus, saiba você, você capota. Vai para o céu. A terra não cabe. Vai, pastor? Lógico.
Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor ministrar através da sua vida, para a vida de outras pessoas. Deixa Deus usar o milagre que Ele operou em você. Deixa o Senhor usar aquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que você conhece dEle. Deixa a essência do poder de Deus que está dentro de você fluir para a vida de outras pessoas que estão presas de alguma forma e que precisam de um milagre. E este milagre talvez virá de você. Diga aleluia, diga glória a Deus. É tremendo isso. Ser usado pelo Senhor. E aí a gente chega lá no profeta Eliseu. Quando a menina olha aquilo ali, ela vê acontecendo, ela estava lidando, eu acredito, queridos, pela circunstância que já tinha tempo. Porque primeiro a questão da lepra, eu tenho certeza que Naamã, ele faz como todos fazem. Primeiro ele tenta esconder, né? Esconder que tinha lepra, ele se fechava, se vestia e tal, até que o negócio não fluiu. Depois passou um tempo, a esposa, a menina foi olhando aquilo. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu acredito assim, que quando ela fala isso, é porque a situação já estava, né, no limite. Ela olha e fala, não, eu preciso fazer alguma coisa por este homem. E ela fala, se ele estivesse lá. E aí eu quero falar do profeta. Quando ela vê aquela situação difícil, ela se lembra de alguém. Ela se lembra do profeta. Diga amém. E qual é a mensagem para nós dentro disso aqui? Eu quero perguntar para você. As pessoas irão lembrar de você quando precisarem de um profeta? As pessoas irão lembrar-se de você quando precisarem de uma palavra de conforto. As pessoas irão lembrar-se de você quando elas precisarem de uma ajuda, de um aconselhamento bom e agradável. As pessoas, eu estou falando das pessoas, irmão, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da sua rua, eu não sei, mas será que as pessoas elas vão se lembrar, peraí, tem alguém com problema, eu não posso fazer, eu não posso ajudar aqui, mas tem alguém que pode, o irmão tal, a irmã tal, o líder tal, a líder tal, o profeta tal, será que essas pessoas vão se lembrar? Isso é uma meditação, realmente esse ponto, ele é uma interrogação para nós. Porque, de qualquer forma, nós somos lembrados. Sabia disso? De alguma forma, as pessoas vão se lembrar de nós em algum momento da vida. E aí eu te pergunto, em que momentos essas pessoas vão se lembrar de você? Olha para o seu irmão e regala o olho perguntando alguma coisa assim. Em que momentos? Será que vão lembrar de você quando estiver falando de fofoca? Nossa, fulano, se chegar aqui, nós cala a boca. Você está entendendo o que Deus está falando? Em que momentos? Desafio para nós. Não que eu tenho que me esforçar, vamos lá, vamos ser, não que eu tenho que ficar aqui pensando o tempo todo, não, eu tenho que fazer isso aqui, aí eu começo a usar uma máscara, né? Aí eu começo a ser o perfeitinho da história e tal. Não tente isso. Eu estou falando aqui de essência, diga amém. E quando nós falamos de essência, é aquilo que está dentro, é aquilo que está intrínseco, é aquilo que faz parte de uma forma que não há como separar, é algo que é de verdade. Nós não estamos falando aqui daquilo que nós nos esforçamos para ser, porque nos esforçamos para ser muita coisa, sim ou não, irmão? Você acha que todos nós tentamos, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que eu sou. Então, o profeta Eliseu, a história do profeta Eliseu é tão tremenda.
Ele era servo, ele de repente, Deus, lá Elias, no final da vida, queria morrer lá, foi para a caverna, né? Eu quero morrer, e Deus falou, não, meu amigo, está na hora de você morrer, não. Você ainda tem algumas tarefas ainda. Você vai ungir o rei, você vai tal. Ele falou assim, e Eliseu, tu vai ungir profeta no teu lugar. Irmãos, olha isso, preste atenção, ei, olha aqui, você que está ouvindo aí na internet, escuta isso. O próprio Deus olha para Elias, o próprio Deus sabia que Elias já estava próximo do fim do seu ministério terreno, porque ele seria levado aos céus pelo próprio Deus. Elias não morreu, foi levado aos céus, virá lá no Apocalipse, ele virá, voltará à terra, pelo menos é o que a gente estuda na escatologia. Ele é uma das duas testemunhas. E aí, o Senhor fala, não, tem que vir alguém para o lugar de Elias. Deus se lembra de quem, irmão? De Eliseu. Por quê? Porque não, Eliseu foi qualquer um, Deus olhou lá, lançou sorte, cara ou coroa, deu coroa, Eliseu. Não, não foi assim. Ou então Deus olhou e falou, não, eu preciso de alguém que seja de tal cidade. Não, Deus olha a essência dentro de Eliseu. Deus olha aquilo que Eliseu era. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou te falar. Não é aquilo que Eliseu apresenta aqui no milagre de Naamã. Aquilo não foi gerado depois que ele foi chamado a profeta. Entenda isso, por favor. Deus chegou e falou, olha, você será profeta? Aí ele, não, então agora eu tenho que ser o perfeitinho, tenho que mudar minha vida aqui. Não. Quando Deus tinha um projeto de que alguém tinha que substituir Elias no ministério profético, Deus já tinha um homem, Eliseu, porque Eliseu era já um homem de Deus, mesmo antes de ser profeta. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Ele já era um homem de Deus. Eu fico olhando isso dentro dessa perspectiva aqui, que tem muitas pessoas no reino, na igreja. Não estou falando aqui da igreja local aqui, mas no contexto geral da igreja. Existem pessoas que ficam esperando uma oportunidade para fazer algo. Enquanto que, na perspectiva de Deus, Ele escolhe aqueles que já estão fazendo antes de ser escolhido. Diga amém, se você entende isso. Isso é tremendo, isso é poderoso. Davi, ele já fazia algo quando Deus o chama para ser rei. José, ele já fazia algo quando Deus o escolheu para ser aquele que iria salvar o mundo da fome. Eles já faziam alguma coisa, já havia algo dentro deles. Então, quando eles são chamados, eles cumprem o propósito que Deus havia determinado para a vida deles. Deixa eu falar para você, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja alguém que as pessoas se lembrem de você quando precisar daquela palavra, daquele ânimo, quando precisar de algo que venha do trono do Senhor. Glória a Deus. E aí também nós olhamos agora para o profeta Eliseu, e eu quero compartilhar com você a forma com que nós encaramos os desafios ministeriais, espirituais, da nossa vida cristã. Olha só a história. Naamã, ele escuta, a esposa vai lá, fala, olha, a menina falou algo, e aí ele corre, vai no rei, há uma esperança. Há uma esperança, há algo que pode mudar essa história, porque a menina escrava falou que lá em Israel eles podem me curar. Só que a menina tinha falado de um profeta. Naamã já vai falar para o rei de uma forma diferente, já é em Israel. Aí o rei fala, bom, Israel, quem manda em Israel é o rei, então quem vai te curar é o rei de Israel. Deu uma carta. Eles estavam acostumados a pagar, enviar presentes para quem lhe fizesse algo de bom. E aí o rei, ele já dá a Naamã lá, era um mini tesouro.
Ele já carrega aquilo tudo, já monta os seus cavalos, camelos e os seus carros e vai para Israel. Chega lá, ele pega aquela carta e apresenta-te, porque as portas eram abertas, lógico. Comandante do rei da Síria, está aí. Apresenta a carta. O rei de Israel lê a carta e ele fica incrédulo. Ele, por um acaso, eu sou Deus para curar alguém? E aí ele já olha com uma visão política da situação, né? Meu Deus, como tem gente fazendo isso hoje? Deixa eu mudar de assunto, vamos lá. Sabe, ele já olha, tá querendo guerra comigo, tá me insultando, e ele já fica, né? A história chega nos ouvidos do profeta Eliseu. Falaram para Eliseu, negócio lá no palácio, lá está complicado, rapaz. Chegou lá Naamã, todo mundo, eu tenho certeza que conhecia Naamã. Naamã chegou lá, está leproso. E aí ele veio lá com a carta, com um tanto de presente, querendo que o rei cure ele. O rei está bravo. Eliseu, vai dar guerra, cara, intercede aí, porque senão o negócio vai ficar feio. Eliseu olhou a situação. Eu te pergunto, o que é que você faz nesses momentos? Que você vê o circo pegando fogo na vida de alguém? O que você faz quando você chega numa casa e o negócio está daquele modelo, quando a vida de uma pessoa chega a você, que a pessoa está isso, está aquilo, está com problema tal, está em situação difícil, qual é o seu posicionamento diante dessa situação? Eliseu, ele ouve a história, ele fala, peraí, o rei rasgou as vestes, está envergonhado, não, para lá. Ele, Naamã, foi enviado aqui, dizendo que havia Deus, que Deus ia curar, que tinha profeta aqui. Manda ele para cá, traz ele, porque ele vai saber que há profeta em Israel, aleluia. O que Deus nos chama dentro desse texto aqui? Deus, ele nos chama a ter coragem e a enfrentar os desafios, e a chamar a responsabilidade para si. Espera aí, tem algo que precisa acontecer, eu vou. Tem alguém precisando de um milagre, eu vou orar e Deus vai fazer o milagre. Tem alguém precisando de uma palavra, eu vou orar e Deus vai me usar e vai me dar uma palavra. Tem alguém, um casamento que está sendo destruído, eu vou, traga aqui, eu vou lá, eu vou dar uma palavra e Deus vai fazer um milagre através da minha vida. Querido, a igreja de Jesus, ela é uma igreja de ação. Nós não podemos ser um povo passivo. E eu vou falar algo para você que na pandemia, de 1 ano e pouco para cá, parece que uma das coisas que tem acontecido com a igreja é que ela tem se tornado parte da igreja, num contexto geral da igreja que eu estou dizendo, tem se tornado uma igreja passiva. Eu compreendo que em determinados momentos nós temos que nos preservar. Eu não estou pregando, falando que você tem que ser irresponsável, sair da sua casa, ver as pessoas, misericórdia, não faça isso. Pelo contrário, eu até falando essa semana com a pastora, se proteja, querido, de máscara na igreja, terminar o culto, na chegada do culto, não caia na tentação de dar aqueles abraços, cuidado. E o rim assim também, a gente não sei por que assim pega Covid e assim não. Longe de mim, irmão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de chamar a responsabilidade para si. Ainda que seja pelo telefone, por uma ligação, por uma palavra, de alguma forma, Deus te levantar para usar. Quem está entendendo isso? Diga um glória a Deus aí. Precisamos. Porque a igreja, ela é uma igreja de ação. A igreja não é uma igreja, sabe, de ficar aqui. Porque, irmãos, quando a igreja esteve assim, na retaguarda, lá no início, quando a igreja estava, sabe, com medo, se resguardando, sendo passiva, veio uma perseguição em Atos.
A perseguição veio. Eles estavam lá em Jerusalém, e Deus falou: olha, quando vir o Espírito Santo, o poder do alto, vocês serão minhas testemunhas. O Espírito veio, a unção veio, e eles continuaram em Jerusalém, até que Deus levanta lá alguém, há uma perseguição, e eles saem de cidade em cidade, e para chegar na outra cidade, eles tinham que explicar, e aí eles começam o evangelho. Cresceu. Lembra do trio elétrico esses dias? Quem lembra aí? Diga um glória a Deus aí. Irmão, foi lindo demais, irmão. Vou fazer de novo. Uma unção, irmão, em cima daquele trio. Você não está entendendo. De sair na cidade, levantar as mãos, sabe? E de ver as pessoas olhando e fazendo assim, e levantando a mão também nos comércios, as pessoas que de repente no portão da casa, o que está acontecendo? E aí você levantava a mão, declarava um mover de Deus, algo tremendo do Senhor acontecendo. E não somente isso, a inspiração para outros. Não estou dizendo que outros fizeram igual, não é isso que eu estou dizendo, mas de pastores que começaram a falar, alguns comentaram lá nos vídeos, na transmissão, outros mandaram mensagem pelo WhatsApp: pastor, você é doidão demais, que bênção, é isso aí mesmo, tem que ser igreja assim, né? Falando para pastor, né, a bispa Nilda, gente, eu vi aquilo lá e tal. Lógico que lá no comentário lá apareceu um fariseu lá, né? Mas deixa ele quieto. Ele estava vendo e recebendo a palavra, irmão. E você sabe algo que foi tremendo para mim? Foi aqueles irmãos que mandaram o comentário lá assim: pastor, estou aqui orando, estou aqui intercedendo. Algo tremendo e poderoso, estávamos juntos. A igreja não pode ser uma igreja passiva. Diga glória a Deus por isso. Eliseu, ele chama para si essa responsabilidade. E agora já partindo aqui, né, para o final já, para a gente daqui a pouquinho orar, a gente vai falar sobre Naamã. Nós já falamos daquilo que Naamã esperava. E deixa eu te perguntar aqui um negócio. Quem aqui já foi contrariado por Deus? Você pediu assim, Deus te deu assado. Alguém já foi contrariado por Deus? Você é o primeiro a levantar a mão. Como assim, pastor? A gente espera algo. A nossa expectativa é algo, não. Né? Se for irmã solteira, né? Não, Deus vai me dar aquilo. Trabalho, alguma coisa. Você tem aquela expectativa. Mas aí Deus vem e faz bem diferente daquilo que você tinha expectativa. Naamã, ele tinha expectativa. Chegar lá, irmão, ele imagina algo lindo, não foi ou não? Depois você lê de novo lá para você ver. Ele imagina aquela cena, né? Maravilhosa ali e tal. O profeta, irmão, nem lá na porta foi. Mas que tratamento, hein? É ruim isso acontecer, não é, irmão? Deus estava quebrando o ego de Naamã, né? Deus estava, né, tratando do que era principal. Porque a principal enfermidade de Naamã não era a lepra, era a soberba. A principal enfermidade de Naamã era o sentimento de onipotência, de indestrutível que ele carregava. E Deus vem e quebra aquilo, sabe? E só manda alguém, vai lá e vai banhar no Rio Jordão. E aí ele fica louco, fala: não, eu pensava, tem lá os rios lá, né, que são, cadê a Bana e Farfar, né? Tem os rios lá que são muito melhores do que aqui, tal, vou embora, fica irado, fica nervoso. Cara, mas é um milagre.
E a lepra, e aquilo que você buscou, e a sua oração, e aquilo que você clamou ao Senhor. E aí nós trazemos isso para nós, quando nos rebelamos contra Deus, quando olhamos para o Senhor e começamos a enxergar Ele como inimigo, porque as coisas não estão como eu queria. Aí a gente começa a olhar para Deus, Deus é o culpado, foi Ele que não fez, ou foi Ele que fez de uma forma diferente, foi isso e tal. Não, Naamã, ele também, ele age e ele vai embora, ou seja, ele vai jogar por águas abaixo o seu milagre. Mas aí, lembra que Deus usa qualquer um? Diga glória a Deus por isso. Um dos servos dele falou, cara, meu senhor, ei, acorda. Lembra lá do filho pródigo? Caiu em si? Francisco gosta, né? Caiu em si. É isso. O soldado dele fala, ei, peraí, cara. Se ele te pedisse um trem mais difícil, você não faria? Moço, você trouxe aqui, ele não falou isso, né? Mas você trouxe aqui uma riqueza, tesouro, ouro, tanta coisa. A única coisa que Deus fez, que o profeta mandou, foi você ir no rio, só isso, só entrar lá, 7 mergulhos, pronto, e acabou. Sabe de uma coisa, querido? Acho que a gente precisa ser esse soldado aqui, amém? Na vida das pessoas. Encorajar as pessoas para aquilo que é de Deus. Isso é necessário. Sabe, nós olhamos para as pessoas, porque, irmão, está assim de gente desistindo. Desistindo da vida espiritual, desistindo de Jesus, desistindo da família, desistindo de si mesmas, desistindo da própria vida. Está assim de pessoas, com o último suspiro, falando alguma coisa numa rede social para um amigo, e talvez você é este amigo. E o nosso papel é o papel desse soldado, chegar lá e falar, ei, não, pera lá, vai dar certo. De repente alguém chega para você lá da sua igreja, da igreja, fala, lasca a lei, lá. Não, calma. Eu já tive pessoas, irmãos, que passaram por aqui e chegaram aqui feridos, pastor. Falou, tá. Não, Deus vai te curar, Deus vai fazer algo na sua vida. E aí passou pouquinhos dias, né? A pessoa fala, pastor, Deus está falando, Deus está operando na minha vida e tal, glória a Deus por isso. E aí Deus curou, a pessoa chegou a mim, pastor, eu vou voltar lá para a minha igreja. E aí na hora você fala, né? Estou falando do lado humano, né? Mas depois de tudo, sim, depois de tudo, estava ferida, Deus trouxe para ser curada, foi curada, houve perdão, se houve perdão, a restauração. Então o que Deus fez aqui foi somente usar para um tempo de cura, para ser usado lá onde era para ser usado. Glória a Deus por isso. Isso é tremendo. E Deus te chama para isso. Curar as pessoas, incentivar as pessoas, ser esse soldado. E qual é a nossa necessidade? A necessidade que Naamã teve de obedecer aquilo que Deus havia falado. Aí aqui, como eu sempre digo, dá uma outra palavra. Porque tem muitas pessoas, preste atenção nisso aqui. Tem muitas pessoas que estão enfermas, que estão leprosas, porque não obedeceram aquilo que Deus disse. Uai, pastor, então Deus colocou a lepra? Não estou dizendo isso. Preste bem atenção. Seja por pecado, seja por tanta coisa no coração. E aí Deus vem e dá uma direção, a pessoa não aceita a direção de Deus. E aí como Naamã iria voltar para Sírio leproso. E tem muitas pessoas que estão andando leprosas, vivendo como leprosa, porque Deus mandou banhar no rio. E ele falou, não, isso é muito baixo para mim. Aí não, isso eu não faço. Pedir perdão eu não faço. Reconhecer um erro que nem é meu eu não faço. Me rebaixar a tal situação eu não faço. Não, me humilhar não, eu não faço isso. Vai continuar leproso, vai continuar leprosa. O que é que o Senhor está nos chamando a você? Para entendermos a nossa necessidade, como o Marcelo falou no início, de ouvir o que Ele está falando,
de obedecer o que Ele está falando, de me rebaixar dentro do rio, de banhar no rio e de me levantar um homem e uma mulher curado e sarado pelo poder do Espírito Santo. Somente isso. Fica de pé no nome de Jesus. Quando Naamã recebe o milagre, entenda isso aqui, por favor. Alicia, vem só você aqui um pouquinho. Daqui a pouco você vai descer, mas por enquanto você fica aqui, por favor. Quando Naamã recebe aquele milagre, o que ele faz? Vou pagar pelo meu milagre. Vou dar dinheiro pelo meu milagre. E aí, o profeta falou, não é isso que eu quero. Deixa eu falar algo para você, o milagre não tem preço. A bênção de Deus, ela não tem preço comercial. Não há nada que você faça que você vá agradar a Deus no sentido natural, ao ponto dele te abençoar com aquilo que você quer. Jesus, quando ele chegava nas pessoas, ele não perguntava quanto a pessoa tinha, o que a pessoa tinha a oferecer. Ele perguntava, você tem fé? A fé é o preço do milagre. Deixa eu te dar um alerta, não aceite jamais pagar por um milagre. E jamais receba por um milagre. Jamais. Não estamos falando contra a oferta de você abençoar a vida do irmão. Não é disso que a gente está falando, não, irmão. Você está entendendo isso? Eu estou chamando você hoje para ter fé. Estou chamando você hoje para crer no poder do Senhor, naquilo que Ele pode fazer pela sua vida aqui hoje. Porque talvez de alguma forma você está sendo Naamã. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que está sendo como na vida de Naamã. Eu quero chamar você para fechar os seus olhos. Vai orar ao Senhor, vai falar com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Nós cremos, ó Pai, no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder do Senhor. Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Senhor, eu declaro esta palavra, ó Pai, na vida da Tua igreja nesta noite. Eu declaro essa palavra de cura, eu declaro essa manifestação de cura. As águas do Rio Jordão, ó Pai, foram usadas pelo Senhor para que Naamã fosse curado da lepra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que nesta noite haja um derramar das águas do Senhor, ó Deus, neste lugar. Que haja um mover, Senhor, nos nossos corações. Para que haja milagres, ó Deus, neste lugar, nesta noite. Para que haja manifestação de milagres neste lugar, ó Deus. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, o milagre do Senhor neste lugar. Continue com seus olhos fechados. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento. Com seus olhos fechados. Aleluia. Oh, fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero esta água sobre a minha vida.